Bom dia a todos, e a graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos. Feliz Dia das Mães. Hoje confesso que meu desejo é estar na cidade de Conchas, a metrópole de Conchas, mas infelizmente não tenho condições. Daqui a pouco eu vou ligar para minha mamãe, conversar com ela, porque ela está sozinha lá com meu pai. Os filhos todos fora de casa. Um em Salvador, na Bahia, 3 aqui em São Paulo, mas com as consequências da vida diária, né, a gente não tem condições de estar lá. Mas logo ligarei. Semana que vem eu vou encontrar com minha mãe, porque ela vai estar comigo lá na posse, na academia, em Engenheiro Coelho, e aí eu almoçarei com ela, se Deus quiser, né? Eu preparei, aliás, eu pesquisei, melhor dizendo, um poema. Eu procurei alguns poemas e achei uns 4 poemas maravilhosos a respeito de mãe, mas como eu sou fã de Carlos Drummond de Andrade, eu prefiro ficar com esse. E eu vou ler este poema antes de nós abrirmos a palavra de Deus. O poema diz o seguinte: porque Deus permite que as mães vão-se embora. Mãe não tem limite, é tempo sem hora, luz que não apaga quando sopra o vento e a chuva desaba, veludo escondido na pele enrugada. Água pura, ar puro, puro pensamento, morrer acontece, com o que é breve passa, sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça é a eternidade. Porque Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia. Fosse eu, rei do mundo, baixava uma lei: mãe não morre nunca, mãe ficará sempre junto do seu filho. E ele, velho embora, será pequenino para sua mãe, feito grão de milho. Lindo poema, né? Maravilhoso poema de Carlos Drummond de Andrade. Realmente, mãe não deveria morrer. Quem já perdeu uma mãe sabe do que eu estou falando. Eu, com 16 anos, eu saí muito cedo de casa. Com 16 anos, eu saí da minha casa. E fui procurar as minhas conquistas, né? Eu me lembro que era o mês de novembro e estava ali, ainda nem tinha completado 16 anos, e eu falei para minha mãe, mãe, o ano que vem eu vou para o colégio interno. E ela disse o seguinte: mas filho, o colégio interno vai sair de casa. Eu falei: eu quero, mãe, eu vou para o colégio interno. E em janeiro, quando ali completei 16 anos, eu faço aniversário junto com a minha mãe. No dia 9 de janeiro, aniversário dela, também meu aniversário. E em janeiro participamos do aniversário juntos. Todos os anos da minha vida eu participei do meu aniversário junto com a minha mãe, graças a Deus, porque é a mesma data, então não tem como fugir. Minha esposa fica maluca, né? Mas falei, não tem como, isso eu não negocio, não tem como negociar. Eu passo todo o 9 de janeiro com a minha mãe. E tem que passar para o aniversário dela, e meu aniversário. Eu me lembro que era janeiro e eu disse para minha mãe: mãe, então, final de janeiro eu estou indo para o colégio. 16 anos eu tinha. E minha mãe falou assim: filho, fica aqui, não vai. Eu falei: mãe, eu quero. Não vai, filho, fica aqui, você não precisa disso, fica aqui. Mas eu insisti, minha mãe permitiu, meu pai deu a bênção, e eu lembro que quando eu estava saindo de casa, pegando o ônibus, na cidade, morava já em Peruíbe, na cidade de Peruíbe, e indo para o internato, meus pais me levaram até a rodoviária, minha mãe muito preocupada, dizendo o seguinte: será que ele vai saber chegar até lá?
com 16 anos. E você chegando de São Paulo, você vai descer lá no Jabaquara. E aí você tem que pegar um metrô explicando tal. E eu, molecão, não sabia nada da vida ainda, sozinho, com as malas nas costas. E meu pai dizendo assim, fica tranquilo que ele chega. Pai é pai, né? Fica tranquilo. Minha mãe toda preocupada. Mas antes de entrar no ônibus, o ônibus aguardando, ela me deu um abraço e me disse o seguinte: eu sei que você vai vencer na vida. E eu fui para o colégio. E nunca mais voltei para casa dos meus pais. Aí de lá, fui fazer minha faculdade, depois casei e nunca mais tive a oportunidade de viver com os meus pais, como morador daquele lar. Isso, às vezes, eu penso nisso, dói no meu coração, porque eu penso, às vezes eu poderia ter vivido mais um pouco, até uns 25. Meu irmão viveu com os meus pais, o caçula, até os 30 anos. Até os 30 anos na casa dos meus pais. E eu, com 16 anos, saí da casa dos meus pais. E então a gente tem que aproveitar a mãe que nós temos, né? Porque, como diz essa poesia, ela retrata justamente este aspecto da tristeza de um dia você perder a sua mãe. A tristeza de um dia você não ter mais mãe. E isso é dolorido ao coração humano. Eu fico imaginando, a casa dos meus pais ainda é o local onde eu encontro paz. E eles moram no interior, sempre moramos no interior. É uma casa, tipo casa de fazenda, tem fogão a lenha, forno a lenha. Uma casa simples, mas é uma mansão ao nosso coração. E às vezes eu fico pensando, o dia que eu não ter mais pai, o dia que eu não ter mais a minha mãe, que sentido terá aquela casa? Nenhum, né? Que sentido terá aquela cidade? Nenhum sentido. Perde a beleza, perde a alegria, perde tudo. Então a gente tem que aproveitar os nossos pais, e principalmente hoje, quando se comemora o Dia das Mães, aproveitar as nossas mães, né? Com todo carinho. E hoje eu preparei uma mensagem que fala a respeito de uma mãe de grande fé na palavra de Deus. Uma mãe que estava aos pés do Salvador. E nós vamos abrir a palavra do Senhor, por gentileza, em Mateus capítulo 15. Mateus 15, do verso 21 ao verso 28. Esta mãe era uma mãe libanesa, a mãe da cidade de Tiro, da região de Tiro e Sidom. E era uma mãe que tinha uma grande fé no Senhor Jesus Cristo. Naquela época, havia uma diferença muito grande em relação aos gentios e aos judeus. Então existia um costume dito pelos gentios que Jesus, como Salvador, ele veio para salvar os judeus, pelo grande preconceito existente dos judeus para com os gentios. E aí Jesus, nessa narrativa, ele apresenta ensinos maravilhosos de uma mãe de grande fé, quando essa mãe está aos pés do Salvador. Então o texto bíblico nos diz assim, Mateus 15, o verso 21 a 28, diz assim a palavra de Deus: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Os discípulos estavam atordoados com aquela mulher atrás.
não aguentavam aquela mulher mais atrás. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui parece que Jesus Cristo ele está sendo muito drástico, muito mal com esse tipo de resposta. Tipo assim, eu só fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você não é da casa de Israel, você é gentílica. Mas por que Jesus diz isso aqui? Jesus diz porque era um costume dos gentios dizerem esta frase, que ele veio às ovelhas perdidas à casa de Israel. Aí Jesus, ele usa desse costume gentílico para levar esta mulher a uma reflexão. E aí ele diz o seguinte, verso 25, ela porém veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mais uma vez Jesus, ele usa uma frase que era uma frase de costume gentílico. Os gentios diziam isso. Nós somos como cachorros comparados aos judeus. Aí Jesus usa uma segunda frase para levar esta mãe a uma reflexão pessoal. Jesus estava quebrando ali alguns paradigmas de preconceitos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos, olha que frase maravilhosa dela, mulher muito inteligente, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, nós não temos direito a nada. Os judeus têm direitos, nós não temos direitos. Nós só comemos daquilo que é migalha, aquilo que sobra, aquilo que é farto para saciar os nossos anseios, nós não recebemos. E ela descreve de forma maravilhosa a situação humana dos gentílicos. Aí Jesus então disse, então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou curada, diz a palavra de Deus. Coisa maravilhosa. Uma mãe que vai ao encontro de Jesus Cristo, que vai ao encontro do Mestre, que tem um encontro de salvação com o Senhor da salvação. Uma mãe que quebra todos os preconceitos existentes na sociedade da época para salvar uma filha. Uma mãe que ouve de Jesus frases que ela mesma dizia, frases que o seu povo dizia. E mesmo assim, esta mãe enfrenta todo tipo de obstáculo para salvar a sua filha, que estava enferma. Diz a palavra de Deus que ela estava endemoniada, diz as Santas Escrituras. Agora, o que ensina esse texto bíblico? Esse texto bíblico está nos ensinando que uma mãe, aos pés de Jesus Cristo, ela tem discernimento sobre o que está acontecendo com seus filhos. Ela consegue ter discernimento. Uma mãe, quando está em Cristo, ela consegue saber o que acontece com seus filhos. Ela tem discernimento celestial a respeito do que ocorre no coração de cada filho. As pessoas costumam dizer que a mãe tem um sexto sentido. Eu prefiro dizer que a mãe tem a sabedoria do alto, a sabedoria do céu. E quando esta mãe encontra-se em Jesus, esta sabedoria do céu, ela é aguçada na vida da mãe. Ela consegue compreender coisas que o ser humano, de uma maneira geral, não consegue compreender. E nós vemos isso nesse texto bíblico. O versículo 22 diz o seguinte, eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ou seja, primeiro ela discerne qual o problema que atinge a sua filha. Ela teve esta capacidade. E ela teve esta capacidade porque ela estava seguindo o Messias. Diz a palavra de Deus
que ela seguia o Messias e clamando por ajuda ao Messias, a ponto dos discípulos já estarem revoltados com aquilo, saturados. Porque Jesus ele ia à frente, seus discípulos atrás, e esta mulher, provavelmente com outras pessoas também, ali estava: ó Senhor, cure minha filha, ajude minha filha, tenha misericórdia da minha filha. E os discípulos ouvindo aquilo, ouvindo aquilo, ouvindo aquilo. E Jesus nada de dar atenção para esta mulher. Jesus ele não estava ali deixando esta mulher de canto, mas simplesmente uma intenção divina de levar esta mulher à reflexão e aqueles que estavam com Cristo também à reflexão. E ela só teve esta capacidade de entender o problema real da sua filha, que era um problema espiritual, porque ela não estava com Cristo. Ela estava andando com o Senhor. Ela estava caminhando com o Senhor. Uma mãe que está aos pés de Jesus Cristo, ela consegue discernir os problemas que afetam os seus filhos. Uma segunda questão de uma mãe que está aos pés de Jesus Cristo é que ela não somente consegue discernir o problema que afeta os seus filhos, ou os problemas que afetam os seus filhos, mas a mãe também consegue discernir a solução do problema que afeta o seu filho. Ela consegue discernir a solução. E esta mãe, ela tinha esta convicção que a solução do problema dela, que o problema que afetava a sua filha, era Jesus Cristo. Estava na pessoa do Salvador. Estava na pessoa de Deus. Quando nós estamos aos pés de Jesus, nós temos esta convicção da verdade, que a solução dos nossos problemas está em Jesus, está em Deus, está em esperar em Deus, clamar ao Senhor, rogar ao Senhor, e é isso que esta mãe fez. Ela não procurou outros meios para a solução dos seus problemas. O texto não nos diz isso. Simplesmente ela reconhece que Jesus é o único ser capaz de nos dar a cura, que Jesus é o único ser capaz de solucionar os problemas espirituais que acarretam uma família, os problemas espirituais que acarretam os nossos filhos. Jesus é o único ser, e ela só teve esse discernimento em sua mente porque ela estava com Cristo. Porque quem está com Cristo está em luz. Quem está em Jesus vive na luz. E quem vive na luz consegue entender os planos de Deus para a vida e confiar nele, esperar nele. E o texto está nos ensinando isso. Também esse texto nos ensina que uma mãe aos pés de Jesus transforma a necessidade em adoração. A necessidade em adoração. O verso 22 ainda diz o seguinte: eis que uma mãe cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, diz o Senhor. A palavra clamar no grego, ela também pode ser traduzida como adorar. Uma mãe que encontra-se aos pés de Cristo, ela tem esta capacidade, em meio às necessidades pessoais, de adorar a Deus, de adorar o Senhor, clamar por misericórdia. Ela transforma a sua necessidade pessoal em adoração. E você sabe que o inimigo, ele não gosta quando você transforma a sua necessidade em adoração. Ele não tem interesse que você faça isso. O inimigo, ele tem interesse que você transforme a sua necessidade em indagação. Indagação. E por que ele tem esse interesse? Porque as indagações do coração humano nem sempre são respondidas. Você não encontra respostas para as suas indagações. Em muitos casos, em muitos momentos, você não tem resposta para as suas indagações. E quando as nossas indagações não são respondidas da maneira como nós esperamos, cria no coração humano dúvida.
O homem entra em dúvida até mesmo da existência de Deus. Mas quando você transforma a sua necessidade em adoração, isso amedronta o inimigo. Porque é o momento em que você está reconhecendo que o único meio para solucionar a vida humana é através da adoração. É através da sua submissão a Deus. É através do seu reconhecimento que Deus, Ele é poderoso. E Ele é capaz de solucionar uma necessidade humana. Como foi capaz de solucionar uma necessidade de uma mãe que o buscou em adoração. Porque quando nós adoramos em espírito e em verdade, a palavra de Deus nos ensina que nós recebemos mega poder de Deus. A palavra de Deus nos ensina que nós recebemos poder o suficiente para vencermos as nossas necessidades. Mas as indagações, elas nos afugentam do Senhor, nos afastam do Senhor. E esta mãe não indagou o Senhor. Esta mãe não indagou a Deus. Esta mãe, diz o texto bíblico, que falava pelo seu clamor e foi por misericórdia. Ela dizia, o seu clamor foi por misericórdia. Dizia, clamava ao Senhor por misericórdia. Olha o que diz o texto bíblico: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Observe o texto bíblico. Jesus usa duas frases usadas pelos gentios. Duas frases que os gentios usavam para se referirem aos judeus. Aí Jesus usa as mesmas frases usadas pelos gentios para levar esta mulher à reflexão pessoal do que afastava ela de Deus, que era o preconceito. Aí esta mulher, antes de Jesus, era uma mulher muito sábia, muito sábia. Esta mulher, antes de Jesus usar as duas frases usadas pelos gentios para a reflexão dela, esta mulher usa uma frase usada pelos judeus para a reflexão de Jesus. E qual era a frase usada pelos judeus? Que os gentios começaram a usar. Era esta frase: filho de Davi. Era o reconhecimento que ele vinha da casa de Israel. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Qual foi a intenção desta mulher? Ela estava dizendo a Jesus Cristo: eu reconheço que o Senhor é o Rei de Israel. Eu reconheço que o Senhor é o prometido de Israel. Eu reconheço que o Senhor é o rebento de Israel. Porque eu sei, creio, que o Senhor é da casa de Davi. Esta mulher estava dizendo a Jesus: eu não estou adorando por uma necessidade básica. Eu estou adorando porque eu reconheço que o Senhor é o Deus deste universo. Então ela clama ao Senhor. Ela transforma a sua necessidade em adoração. E eu tenho presenciado no meu ministério mães que transformam as necessidades em adoração. São mães vitoriosas. Mães vitoriosas. Mães que se colocam os joelhos no chão e ali adoram o Senhor, oram pelos seus filhos, clamam dia e noite pelos seus filhos. São mães vitoriosas e transformam seus filhos em vitoriosos. Foi isso que essa mãe fez. Essa mãe colocou em prática um dos assuntos mais importantes da palavra de Deus, que é a adoração. A adoração. Você sabe que o momento que eu me sinto mais seguro na minha vida espiritual é quando eu ligo para minha mãe e minha mãe diz o seguinte: filho, eu tenho orado por você. São os momentos mais seguros que eu tenho. Os momentos mais alegres da minha vida espiritual. Quando eu tenho algum desafio, a primeira pessoa que eu ligo é para minha mãe. Primeira pessoa. Minha esposa fica até com ciúmes.
Mas paciência, ela não é minha mãe. Vai fazer o quê? Tem que aceitar. Mas é o seguinte, eu ligo para minha mãe e falo: mãe, eu tô passando por esse problema aqui. Eu sei que ela não tem forças para me ajudar, em muitos casos, que ela é incapaz de me ajudar. Mas quando ela diz assim: eu estou orando por você, vou orar por você, puxa, eu me sinto tão animado. Me sinto tão animado. Quando alguma coisa dá errado na minha vida, eu falo: mãe, a senhora está orando por mim? A senhora está orando por mim? Porque quando nós temos esse contato com o céu, Deus responde o nosso anseio da alma. Mas quando a revelação nos diz, a Espírito de Profecia nos diz que quando uma mãe coloca os seus joelhos no chão e busca a clemência, a misericórdia de Deus, aquilo é como um trovão para o Senhor. Deus ouve a oração de uma mãe. Deus ouve a oração de uma mãe. Então, nunca desista de orar pelo seu filho, pelos seus filhos. Nunca desista. Nunca desista de clamar pelos seus queridos que vieram à existência. Vai ver como Deus vai abençoá-los. E aí, ainda o texto bíblico nos ensina que o clamor desta mulher foi com senso de urgência. Ela dizia lá no verso 22 ainda: eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi. Olha a frase que ela usa: tem compaixão de mim. Isso aqui foi com senso de urgência. Ela não deixou para depois. Quando o problema é com o filho, mãe não deixa para depois. Quando a dificuldade é com o filho, mãe não fica postergando, aguardando, esperando. Aquilo para ela precisa ser com senso de urgência. E a única solução para preencher este senso de urgência de uma mãe está na pessoa de Cristo. Está na pessoa de Cristo. Quando um filho é cometido por uma doença e o médico diz o seguinte: olha, não tem o que fazer, não há o que fazer mais. Aquele senso de urgência aguçado no coração da mãe é aos pés do Salvador. Quando uma família começa a ser destruída, uma família começa a entrar em colapso por causa de filhos revoltados, filhos que não estão seguindo os caminhos maternos, ensinados lá no lar. E aí um terapeuta diz: olha, eu não sei mais o que fazer, já fizemos isso, aquilo. Alguma coisa errou aí, não sei. Psicólogo tira a sua mão, aí a mãe busca o Senhor, porque é o único que nos dá o senso de urgência aguçado. E a resposta de Deus também para um clamor de uma mãe é uma resposta urgente. Urgente. Deus não deixa para depois, quando uma mãe se coloca ajoelhada, clamando pelo seu filho ou sua filha. Deus não deixa para depois. Aquela mãe, ela não perdeu a oportunidade. Provavelmente existiam ali muitas outras mães. E pais também. Filhos também. Que estavam seguindo o Senhor Jesus Cristo. Mas ela não perdeu a oportunidade. Ela não teve vergonha. Ela não teve medo. Se era tímida, deixou de ser tímida. Se tinha no seu coração receios por causa da sociedade machista da época, ela enfrentou a sociedade machista. O texto não fala, mas eu imagino que alguém deve ter dito a esta mulher: mulher, fica quieta. Quem te autorizou a falar aqui? Você pediu autorização ao seu marido?
Alguém deve ter dito o seguinte: teu marido que tem que falar por ti. Porque era uma sociedade machista. A ponto dos discípulos não estavam aguentando mais. Os discípulos diziam a Jesus: Senhor, despede dela logo. Manda essa mulher embora. Está demais. Não para de pedir ajuda. E aí esta mulher enfrentou uma sociedade machista, porque ela não iria perder a oportunidade de salvar a sua filha. Ela não iria perder. Porque uma mãe aos pés de Jesus Cristo, o seu clamor se torna um senso de urgência. O texto também nos ensina que o seu clamor, quando está aos pés de Jesus Cristo, é cheio de empatia. O texto diz: tenha compaixão. O texto nos diz que o problema da filha retrata que é o seu problema. O seu clamor era: tenha compaixão de quem? Da filha, diz o texto. De quem era? Dela. Era um clamor com empatia. Por quê? Porque o sofrimento da filha era o seu sofrimento. Quando um filho sofre na terra, a mãe sofre junto. O sofrimento de um filho é um sofrimento de uma mãe. A dor de um filho é a dor de uma mãe. O sorriso de um filho é o sorriso de uma mãe. A alegria de um filho é a alegria da mãe. O choro de um filho é o choro da mãe. E diz o texto bíblico, lá o verso 22, tenha compaixão de mim. Estou sofrendo porque minha filha está sofrendo. Estou triste porque minha filha está triste. Noites sem dormir, Senhor, por causa da minha filha. Por favor, tenha compaixão de mim. O texto está nos dizendo que o clamor desta mãe era um clamor cheio de empatia por uma filha que necessitava da sua ajuda. É assim a vida de uma mãe nesta terra também. O texto também nos ensina que uma mãe aos pés do Salvador, ela está disposta a enfrentar qualquer obstáculo para ver a sua filha liberta, curada e feliz. O verso 23 ao verso 27 diz que esta mãe estava determinada, diz o texto bíblico. E eu creio que essa determinação era semelhante à determinação de Jacó. Quando Jacó agarrou-se ao Senhor, naquela luta que ele teve com Jesus Cristo, o anjo de Deus. E Jacó dizia o seguinte: eu não vou soltá-lo enquanto o Senhor não me abençoar. O Senhor poderoso que era e é. O Criador dos céus e da terra, acho que olhava para o coitado do Jacó e falava: mas tem que ter misericórdia dele. E Jacó lutava, diz a palavra, lutava, rolava com o Senhor em terra, rolava. E Jacó dizia: eu não vou soltar enquanto o Senhor não me abençoar. Esta mãe era como Jacó: eu não vou parar de clamar a ti, enquanto o Senhor não curar a minha filha. Eu não vou parar, não vou desistir, não tem ninguém que me faça desistir de salvar a minha filha. Determinada na salvação da sua filha. Uma mãe cristã, ela é determinada na salvação dos seus filhos. Ela é determinada no bem-estar da sua família. Eu admiro e muito a minha esposa pelo cuidado espiritual que ela dá aos nossos filhos. Nossos filhos não dormem sem fazer o culto em casa. E quando
por algum lapso de memória, ela esquece, porque está nos afazeres, aí as crianças estão com sono, as crianças dizem, mamãe, não vai ter culto? Rapidamente ela para tudo e vai fazer o culto, porque se acostumaram. Quando levantam, fazem um culto juntos. Uma vida espiritual ardente de uma mãe é o sucesso espiritual dos seus filhos. Não desista da salvação dos seus filhos. Não desista. Faça como esta mulher, como esta mãe. Eu não paro enquanto o Senhor não abençoar os meus filhos. E eu não paro enquanto o Senhor não abençoar os meus pequenos. Não paro. E Deus há de abençoar. Esta mulher, então, ela enfrenta os obstáculos do desprezo dos discípulos de Jesus. Ela também enfrenta o silêncio de Jesus, porque o texto bíblico nos diz que, enquanto ela clamava por Jesus, diz o texto bíblico, os discípulos diziam, Senhor, despede, manda ela embora, está demais já. E diz o texto bíblico que Jesus estava em silêncio, não dizia uma palavra sequer. Ela enfrentou esse obstáculo também, o silêncio de Cristo. Tem mãe que desiste quando o Senhor está em silêncio. Tem mãe que desiste quando o Senhor não responde às orações. Até mesmo no silêncio do Senhor, não desista de clamar pelos seus filhos. Não desista. Permaneça ali, firme, clamando pelos céus. Não desista. Esta mulher também enfrenta a barreira, diz o texto bíblico, da resposta de Jesus. Quando Jesus quis levá-la a uma reflexão, se fosse uma mulher precipitada, se fosse uma mulher tola. Hoje faltam pessoas que tenham o prazer de refletir. Reflexão é essencial para a vida humana. Mas se fosse uma mulher precipitada, quando Jesus disse, olha, eu vim para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela fala, eu não quero mais nem saber de Jesus. Deixa para lá. Depois dessa resposta. Mas não era uma mulher precipitada. Nem era precipitada. Ou seja, não era afobada. E você vive hoje em uma cultura que prega afobação. A cultura que você vive é a cultura da afobação. A cultura que prega afobação. Mas esta mulher não era afobada, não era precipitada. Ela parou, diz o texto. Provavelmente fez uma reflexão. O que será que ele quis dizer? Analisou a resposta de Cristo. E ela disse, mas isso não vai me afetar. Continuarei a clamar. Continuarei a clamar. Uma mãe aos pés de Cristo, ela deixa de ser precipitada. Ela deixa de tomar decisões precipitadas, sem reflexões. Ela espera no Senhor. Ela sabe o momento de Deus. O momento do Senhor. O texto também nos ensina aqui uma mãe, e eu quero encerrar com esse. Uma mãe aos pés de Jesus, triunfa pela fé, e ela toma posse da vitória dos seus filhos. Verso 28, o texto bíblico nos diz assim, então disse-lhe Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha, ela foi curada, ficou sã. Ou seja, uma mãe aos pés de Jesus, ela toma posse da vitória. Jesus elogiou a fé desta mulher.
Que elogio. Grande a tua fé. Que fé maravilhosa. Você enfrentou tudo. Todos os obstáculos para salvar uma filha por causa da sua fé. Grande é a tua fé, diz Jesus. Ainda Jesus, ele ensina que aquela mãe recebeu a vitória. Não somente pela sua fé, mas porque se tornou uma mulher, mostrou que era uma mulher destemida. Destemida. Uma mãe é assim. Uma verdadeira mãe em Cristo, ela é destemida diante dos grandes problemas e obstáculos. A esperança sempre é viva no seu coração. Sempre viva no seu coração. Ela nunca perde a esperança. Seu filho está na UTI e os médicos já disseram que não tem mais o que fazer. E ela tem a esperança que ele vai se levantar. Eu tenho visto isso no meu ministério. Quando eu vou fazer visita a crianças que estão na UTI, entre a vida e a morte, e o médico, eu pergunto para o doutor, e doutor, como é que está? Pergunto longe da mãe. E aí o médico fala, olha, muito difícil o caso. Agora não tem o que fazer, tem que esperar a reação do organismo da criança. E aí você vai conversar com a mãe, como está seu filho? Ela sabe da realidade. Ela diz o seguinte, não é fácil, pastor, está difícil, mas eu sei que ele vai ser curado. É assim, coisa maravilhosa, porque é uma mulher, mãe é destemida para salvar o seu filho. Então, queridos, e vocês lutem pelos seus filhos como esta mulher. Enfrentem todos os obstáculos existentes, mas para a salvação dos seus queridos, salvação do seu lar, da sua casa. E vocês sejam mães que estejam aos pés do Salvador somente, de Jesus, que é a nossa solução e a nossa felicidade. Que Deus abençoe vocês, que a graça de Deus esteja com todas as mães e que vocês tenham um feliz Dia das Mães, em nome de Jesus. Amém.